Momento da Cidadania. Boa noite, meus caros internautas. Estamos aqui com mais um programa Momento da Cidadania, a qual hoje compondo a mesa o professor e contabilista Vinícius e o professor Júnior Dourado, né? Aqui a qual devo muita alegria a todos aqui estão presentes, né? Pelo aceite do convite, né? Desde já, então sinto-me muito feliz com a presença de ambos. E as temáticas que nós iremos abordar, como já foi dito desde o primeiro programa, vamos levar em conta a questão da segurança. A Constituição reza que o básico do básico para uma sociedade é segurança, saúde e educação. E exatamente está acontecendo em nesse triângulo Vajota, Hidrolândia e Quitéria, muito assalto, está voltando o que há uns 2 anos ou 3 anos atrás estavam ocorrendo. Questões muito perigosas, hoje você não pode se locomover, mas muito sair de casa. Então quer dizer, cadê a questão da segurança? Né? Cadê os tributos que nós pagamos, o direito de ir e vir? Né? Será que a segurança, como reza a Constituição, está fazendo jus àquilo mesmo? Professor Júnior Dourado, primeiramente uma boa noite, uma alegria. Boa noite, professor. Eu gostaria de agradecê-lo de início pelo convite. Falar de segurança em Santa Quitéria hoje é um assunto que divide opiniões. De um lado nós temos aqueles que defendem e do outro aqueles que não pedem nada mais, nada menos do que o respeito. Não o respeito com relação à vida humana, mas o respeito com relação à sua posição enquanto cidadão. Infelizmente nós vivemos num país em que vale muito mais a pena de maneira financeira você marginalizar-se a você ir para uma escola estudar. Não no seu sentido literal, mas fazendo uma visão holística da atual situação do país, professor. A gente se encontra numa situação em que você, para formar de maneira básica um estudante até o ensino médio, ele vai dedicar ali da sua vida 15 anos, 4 horas todos os dias, se seu regime de ensino não for integral, e a expectativa que ele tem, de acordo com a realidade da cidade, é ir para uma fábrica e ganhar um salário mínimo. E o seu vizinho, que cometeu algum delito, que se encontra recluso, está preso, recebe um auxílio reclusão que ultrapassa o seu salário mínimo suado, né? Digno, diga-se de passagem, porque nós temos atualmente um sistema no Brasil que acolhe, que prega-se pelos direitos humanos, porque nós temos que ter respeito à vida, e eu concordo cegamente com isso. Mas até que ponto os direitos humanos defendem realmente quem deveria ser defendido? Porque bandido no Brasil tem direitos humanos, e cidadão? Hoje eu me sinto refém na minha casa, sou obrigado a colocar cerca elétrica, sou obrigado a colocar alarme, porque a atual situação do município é tão triste, tão decadente, e às vezes eu fico a me perguntar quantos pais de família, quantos empresários da cidade, que infelizmente nós já tivemos o desprazer de ir à missa de 7º dia, nós teremos que perder para que seja dado novos olhos para Santa Quitéria, para que se possa ter uma visão de respeito pelo cidadão quiteriense. Recentemente a onda de assaltos tem assolado a cidade novamente, tem tirado a tranquilidade do pai de família, tem tirado a tranquilidade do trabalhador que sai cedo da sua casa para o trabalho, tem tirado a tranquilidade daqueles que estão tentando sobreviver de alguma forma, e a vida está sendo tirada assim sem um pingo de respeito. Recentemente nós tivemos o caso do senhor Moisés, que veio a sofrer um assalto em casa e por consequência a ser alvejado por disparos e perder a vida. Uma pessoa conhecida. Nós temos também o empresário Beto Magalhães, que também foi uma vítima lamentável dessa situação e que já vem se arrastando há muitos e muitos anos. E a pergunta sempre fica: o que será feito? Quantos mais terão que perder sua vida para que seja dado um olhar diferenciado para Santa Quitéria? E eu não só falo com relação a Santa Quitéria, não, eu falo com relação a todo o país. Nós temos aí a exemplo o Japão. O Japão foi totalmente dizimado na Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1944, que findou em 1945. O Japão investiu unicamente em educação.
Hoje o Japão disputa, né, a primeira colocação dentre as maiores potências econômicas do mundo, certo? O Brasil hoje ocupa a 7ª colocação e até é antiético querer comparar ambos os países, mas para pensar comigo, professor. Educação é a base de qualquer sistema e isso começa dentro da primeira instituição chamada família. Mas para se tem educação, você tem que ter exemplo. Uma criança ela não nasce marginalizada, ela se torna marginalizada por um sistema que a corrompe, certo? Se nós criássemos, ou se pelo menos fosse dada a oportunidade a essa criança de ter outros símbolos, isso quando eu falo em símbolos eu me refiro às regiões periféricas da cidade, porque eu como professor tenho o prazer e a satisfação de visitar os pais dos meus alunos, de saber como que ele está, de saber se ele está acompanhando as atividades do filho, porque normalmente pelo fato de trabalharem muito, eles não têm tempo de ir até a escola, essa é uma realidade local. Então, nos horários vagos eu faço esse trabalho, eu vou até a casa deles, e os filhos deles têm como referência quem? O cara que vende droga no final da esquina, o rapaz que comprou uma moto que ninguém sabe de onde que ele conseguiu o recurso, mas que ele anda com a bandidagem. E ele vai criando a ideia de que estudar é algo chato, estudar é algo cansativo, estudar é algo monótono, mas que curtir uma balada é algo bacana, mas que ir para um baile funk é algo bacana, porque o fulano está indo e o fulano tem como manter o seu status no momento, né? E a gente para analisar como que ele consegue esse status, e a maioria das vezes ele consegue esse status tirando a tranquilidade de quem realmente faz o trabalho pesado, que somos nós, que alimentamos o comércio, alimentamos a corrupção. Eu posso até falar sobre isso, porque somos realmente nós que alimentamos essa corrupção, porque até o momento, professor, em que você se permite viver numa situação em que tudo está sendo feito e ninguém toma uma medida, você se torna um contribuinte para que nada mude. Eu costumo dizer o seguinte, eu não paro para ouvir pessoas que perguntam, alguém tem que tomar uma atitude, você não acha? Eu falei, não, a atitude começa com você. A partir do momento que você não permite que certas coisas sejam feitas, nem que essas coisas entrem em sua casa, você está começando a mudar. Não mudar o mundo, não mudar a tua cidade, mas tu começa a mudar o pensamento dentro da tua casa, e o teu filho vai mudar o pensamento de alguém lá fora, e é um processo de formiguinha, mas que ele funciona. Eu vejo dessa forma. Infelizmente, Santa Quitéria, nós vivemos aquém, né, de uma segurança pública que nós sabemos que não funciona. Nós temos um reconhecimento educacional grande, se nós formos falar de nível de Estado, porque Santa Quitéria hoje ocupa um dos primeiros pilares em qualidade de educação do Estado do Ceará, dentre os 184 municípios que compõem esta federação, mas que infelizmente o nosso grande problema hoje é segurança pública e violência. Nós temos um efetivo no Estado do Ceará de policiais maior do que o efetivo de professores. E a cada 2, 3 anos tem concurso para policial militar. E a cada 6, 8 anos é que se abre um concurso para professor do Estado. E aí eu pergunto, será que há uma preocupação maior com combater a bandidagem e não com prevenir essa bandidagem? Porque uma das formas de se prevenir a bandidagem, para mim, é através da educação. E não batendo de frente. Há quem diga que bater de frente é uma forma ostensível. Eu acredito que não. Eu acredito que o caminho é outro. Porque desde que se tem Brasil como história e como laboratório de pesquisa social, psicossocial, o caminho é sempre o mesmo. E eu costumo dizer, professor, o seguinte: não se muda time que está perdendo. Não se muda. Você muda é o jeito de jogar. E a gente vem jogando errado há muito tempo. Muito bem. Boa noite, meu caro professor Vinícius, contador. Meu caro, pegando um pouco dessa teoria do professor Júnior Dourado e as questões que eu abordei aqui em si, então, pelo ponto de vista até mesmo contabilista seu, como poderia se resumir essa falta de segurança exorbitante, que é gritante, né? E estratosférica, porque é grandiosa? Professor Vinícius, por favor, seu ponto de vista a respeito disso. Boa noite, pessoal, internautas. Boa tarde, bom dia, né? Vocês que deixaram aí o Instagram de lado, o WhatsApp de lado para dar uma olhada na nossa conversa de hoje, tenho certeza que vai sair com conteúdo a mais no dia de vocês, não vai ser um debate perdido. Tenho certeza que é bom vocês conhecerem as opiniões do pessoal que fica mais próximo de vocês,
deixar de ouvir aquelas opiniões formadas que vêm do Sudeste, que vêm do Sul, e começar a entender melhor o ponto de vista do pessoal da localidade de vocês. Parabéns, é uma ótima iniciativa do professor Luiz. E eu concordo em todos os pontos com o professor Júnior. Antes dele falar, eu já tinha escrito minhas pautas e todas ele citou. Mas do ponto de vista contábil, nós contadores temos uma responsabilidade muito grande com a segurança do município, do país, enfim, da nação. Você deve estar se perguntando por quê. Mas o contador, ele é como se fosse o médico das empresas. E se as empresas nessas crises, nessas crises que estamos passando, 2008, 2015, não souber conduzir as receitas, as finanças, as despesas das empresas, elas quebram. As empresas quebrando é gente desempregada na cidade. As pessoas desempregadas, no desespero, são capazes de tudo. É aí que nasce a violência. Então, percebam a responsabilidade do contador, do administrador, do economista, quando o assunto é violência. Nós temos uma responsabilidade incomensurável. Você que pretende ser contabilista, que pretende ser economista ou administrador, comece a pensar nesse ponto de vista. Eu sempre achei, reforçando a palavra do professor Júnior, eu sempre achei que a linha de frente que deve ser combatida a violência é a educação. É pegar esses presos, é pegar esses condenados e colocar para fazer um ensino técnico, para sair lá com um emprego formado e não mais profissional no tráfico, na criminalidade. E o último governo quase que duplicou a quantidade de policiais com ronda do quarteirão no estado inteiro. Porém, a criminalidade não baixou. Então, a resposta está em aumentar os policiais, está em aumentar os carros serem mais tecnológicos, a viatura ser de ponta, de carros de empresários riquíssimos. Não, a solução não está aí, a solução está na educação. A educação tem que ser a primeira linha de frente contra a violência. Muito bem. E aproveitando o embalo dessas questões, é muito importante frisar a questão do seguinte, do Estado. O Estado, será que ele oferece aquilo que a população lhe atribui? Ou seja, será que os impostos que o cidadão, estou falando de cidadão, quero deixar bem claro, né? Porque quem não é cidadão é anticidadão, antipatriota, ou até alguém que fira a lei não é cidadão, né? Ou seja, é um mentecapto. Né? Mentecapto não paga imposto, né? Infelizmente, deveria pagar muito mais caro, né? Então, quer dizer, o Estado ele não atribui isso. Ou atribui, professor Júnior Dourado, por favor. Interessante, professor, a sua abordagem. Eu acredito que, sim, o Estado ele atribui esse retorno, né? Em parte. Ele atribui, mas em parte. Veja bem, eu vejo o seguinte. Antigamente se pagavam impostos, que não eram bem exatamente impostos, mas era apresentado pela igreja como dízimo, né, que era o governo de então. E esse pagamento dos impostos, eles retornavam em forma de educação. E aí nós temos a história para contar muito bem a questão, a contribuição importantíssima, indispensável para a educação brasileira, que foi a vinda dos jesuítas, né? E o golpe pombalino, que eu posso usar essa expressão, do Marquês de Pombal, que foi injustamente dizer que índio não precisava estudar, que índio não precisava de educação, e sim de um machado para cortar árvores. E aí isso vem se arrastando de lá até aqui, deixando-nos a inteira responsabilidade de um Estado que funciona. O Estado realmente ele funciona, mas em benefício próprio, e é mais vantajoso para o Estado ter atualmente, isso retomando o assunto anterior, uma sociedade, um cidadão leigo na forma da lei, do que um cidadão letrado. Porque, como bem conversávamos antes em off, né? Em off, o conhecimento ele liberta, mas a ignorância aprisiona. E boa parte da sociedade brasileira hoje está aprisionada.
Quando você vê um grupo de militantes na rua fazendo manifestações, ou impondo, ou buscando aquilo que já lhe é de direito e assegurado por lei constitucional, né? Você fica a se perguntar, é necessário ir para as ruas? Será que nós temos que voltar ao período em que, para se conseguir algo, tinha que ser na marra, tinha que ser apedrejando, tinha que ser ateando fogo nas instituições Voltaríamos públicas? à era medieval. Será né? que a evolução ela está retrocedendo por conta de uma inconsequência? E quando eu puxo para o lado de inconsequência, é o momento de exercer a cidadania, se bem que na cabeça de muita gente exercer a cidadania era cidade de 2 em 2 anos, que era um período de votação. Sim. E você passa a ter um valor, mas não é um valor como cidadão, é um valor monetário. Você quer quanto no seu voto? Nós estamos falando de quanto? E, infelizmente, enquanto esta cultura de corrupção ativa e passiva estiver cultivada, enraizada na mente do cidadão, não muda nunca, professor. O Estado ele vai continuar tendo o seu posicionamento, que é negligenciando a educação, para gerar todos os outros problemas que existem na sociedade atual e futura. Porque é um problema que já se arrasta desde o início. E, para mim, ter um problema não é fazer de conta que ele não existe e tocar o gato para frente, não. Ter um problema é saber que ele existe e procurar uma solução para ele. Negligenciar é continuar fazendo de conta que ele não existe. E hoje o Estado faz de conta que a educação é apenas um depósito, e eu quando falo de depósito, professor, eu digo o seguinte, qualquer pessoa cuida de um depósito. Se você tem um depósito de água, você pode pagar qualquer transeunte ou qualquer pessoa da cidade para ir lá pastorar o seu depósito, fazer segurança do seu depósito. Quando se elege um governante, um vereador, um prefeito, um secretário, um governador e etc., a educação é usada como depósito a que ponto? No ponto de que pega-se um leigo, coloca-se dentro de uma sala de aula porque ele conhece o meu compadre, que é vizinho da cunhada, que mora perto da casa não sei de quem. E esta pessoa, sem o mínimo de experiência, vai assassinar aqueles pequenos brasileiros que ali estão e criar uma ideia errada na cabeça dele de que a educação é algo ruim. A educação é algo ruim em que ponto? No ponto de que, a partir do momento que eu digo para você, olha, ou você lê este livro, ou você vai ficar de castigo. Ele vai, em primeiro momento, querer ler o livro porque é um castigo menos doloroso do que um castigo físico ou outro qualquer. Mas ali ele está matando a oportunidade daquela pessoa sentir prazer, sentir gosto em estudar. E o problema começa ali. O problema não está quando se discute em maioridade penal. O problema não está ali, não. O problema está bem antes. O problema começa dentro da escola. Dentro da primeira escola chamada família. Dentro da segunda escola chamada instituição de ensino. O problema está ali. Então nós temos que repensar muita coisa para se discutir. Temos que mudar, mas mudar em quê? Mudar o governo? Não, nós não temos que mudar o governo, não. O governo está muito bem obrigado. Nós temos que mudar a mente das pessoas. Porque a mente das pessoas é que vai mudar o governo. Porque se nós passássemos aqui a noite inteira falando sobre isso, nós vamos encontrar aqui 1001 soluções. Porque você é um rapaz esclarecido, porque o professor Vinícius também, certo? E os que não são? E os que dependem de nós? Você está entendendo? Mas é aquela história, o trabalho para ser feito, e esse trabalho para ser feito, ele não pode partir aqui de baixo, ele vai partir lá de cima. Só que para isso nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E a questão é esta, como mudar esta forma de pensar? Certo? Muito bem. Professor Vinícius, aproveitando exatamente a mesmo questionamento, e rapidamente para que eu possa lhe perguntar outra questão também, agora dos novos impostos que estão sendo aí, como o professor Júnior Dourado enfatizou a questão moral, familiar e ética escolar, né? Então esse problema da questão do Estado que não envolve essas duas pontes, o que falta para que se haja essa junção devido ao Estado exatamente ficar excluso disso? Bem, recentemente foi feita uma pesquisa com 30 países sobre o retorno dos impostos que são pagos para a população. Como esse imposto é retornado, né? Bem, o Brasil ficou no 30º lugar em qualidade de retorno. Aqui mesmo eu tenho um colega que é filho de um dono de um restaurante aqui em Santa Quitéria, que mora em Canadá, e lá simplesmente os melhores hospitais, as melhores faculdades, as melhores academias são gratuitas. Transporte público fornecido pelo
governo. Ou seja, retorna muito bem os impostos que são captados, né, pela população. Bem, o Brasil, se eu não me engano, é o 5º país que mais, com a carga tributária maior do planeta. Perde apenas para os países escandinavos, né, e para os países, para a Itália. Na Itália, por incrível que pareça, cobra-se imposto até a sombra que a tua empresa faz na rua. Impressionante, mas também o retorno é mais impressionante Europa, ainda. né? E a Europa é mais impressionante ainda. Eles acham que a sombra está fazendo uma ocupação do espaço público, porque lá o sol não é 12 horas como é aqui, e quando você faz a sombra, eles acham que você está fazendo uma ocupação do espaço público. Bem, mas o retorno é muito parecido com o do Canadá. A qualidade de vida na Suíça, na Noruega, são as melhores do mundo, né? Então o retorno é garantido, é um retorno bem aplicado. Eu acho que a corrupção lá também deve ser menor, com certeza deve ser menor. Professor Júnior Dourado, a questão da CPMF, né, que é mais uma fonte de imposto, sendo que vão cancelar concurso, ou seja, é um sistema grotesco, indubitável. Por quê? Porque você não tem dinheiro para exatamente arcar com concursos, para dar emprego, gerar renda financeira, mas quer propor para tirar do brasileiro. Ou seja, vamos ser nós de novo que vamos pagar essa dívida grotesca, né? E para alguns vai terminar em pizza, né, professor? A atual situação do país é a seguinte: criar mais um imposto é uma forma de arrecadação, isso ninguém pode descartar, o nosso amigo professor Vinícius pode reforçar isso depois. A arrecadação ela vai girar em torno de 32 bilhões, né? O que é muito bom. Aproximadamente 32 bilhões. Mas, a meu ver, é uma forma também do governo dizer: fizemos merda. O país está caminhando para a falência. E a única maneira que nós temos, nós governo, de sair dela é sugando mais ainda o sangue do contribuinte. E a maneira mais fácil é cobrando impostos. Ah, mas a CPMF só vai cobrar apenas 0,2 por operação. Mas será que você vai fazer apenas uma operação por mês? Não já tem o IOF? Mais uma agora? Você está entendendo, professor? E o Senado então, agora vai estar querendo aumentar. Não é 0,2, é 0,38. Mas ele está aumentando, ele está propondo o aumento. Então é algo ridículo. Ridículo, né? E digo mais: corta-se o investimento em educação, reduz-se, porque o ministro Joaquim Levy, ele é conhecido no cenário econômico como Joaquim Mãos de Tesoura, porque ninguém nunca viu um ministro para gostar de cortar tanto orçamento que neste rapaz que está aí. Mas é de todas as formas. Em compensação, o corte da segurança pública, né, não foi tão grande se você for comparar com o corte da educação, levando em conta a clientela que é atendida com esses recursos. Falando de concurso público, que é uma maneira ativa de mostrar que a qualidade do ensino no Brasil está melhorando, porque as pessoas estão enveredando pelo concurso público, que é uma maneira segura, né? E em tempos de crise, busca-se uma segurança, e a segurança maior é uma efetivação através do concurso público. Reduzir o gasto na aprovação desses concursos. De um lado, há pessoas que concordam, não, mas os estudantes terão mais tempo para estudar. E aquelas pessoas que abdicaram, que deixaram o trabalho, que em alguns casos abdicaram até da própria família, de uma vida social, de finais de semana, que venderam até o veículo que tinha para financiar seus estudos, contando em um concurso que ia sair, que estava previsto para sair em 2 anos, que agora Deus sabe quando vai sair. Um investimento altíssimo, porque para você ter aprovação no concurso, professor, você sabe disso, você é um estudioso, você tem que abdicar de muita coisa. Dentre elas, em alguns casos, trabalhos secundários. Porque eu vejo o seguinte, professor, concurso público ele é muito mais que um casamento. É dedicação total a você. Então, um governo que prima por uma redução da aprovação dos concursos públicos é um governo que assina a sua incompetência pela segunda vez. Primeiro, quando ele cria um imposto. Estamos assumindo. Fizemos merda,
e vamos quebrar. Segundo, vamos cortar gastos com custo. Já cortaram o gasto da educação, falta cortar o que agora? Só a via femoral, porque só está faltando isso para a morte ser declarada. Muito bem, professor. Isso é notório que provavelmente vai se analisar isso no Congresso. Que tudo isso, o que é beneficente a eles, se analisa. O que é para a sociedade não é analisado. Ou seja, a gente está trocando esse termo democrático, como já foi dito, né? Meu caro professor e contador Vinícius, essa questão da CPMF, exatamente, que vai dilacerar a nossa sociedade com questão de no cheque e entre outros fatores grotesco econômico. Por favor, explique aí para nós como é, você como contador. Bem, gente, para a gente falar de CPMF, a gente tem que puxar um pouco no tempo, né? Primeiramente, a sede legal que define tributos é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que fala que o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória. Pecuniária que é paga em dinheiro, pecúnia, e compulsória porque é obrigatório. É a principal receita do governo para gerir a máquina pública, né? São os tributos. De forma mais simples, os tributos ele é dividido na forma tripartite, que são 3 categorias, que são as taxas, as contribuições de melhorias e os impostos. Apesar da contribuição provisória em movimentações financeiras, a CPMF ter o nome de contribuição, ela não se encaixa na categoria contribuição, ela se encaixa na categoria imposto, que é obrigatório. E outra classificação do imposto é que diz quando o imposto é vinculado ou não. O imposto quando é vinculado, ele é feito por um fim específico. Muita gente diz assim, eu estou pagando IPVA, mas as estradas estão esburacadas. Isso não tem nada a ver. O IPVA não é um imposto vinculado à manutenção das estradas. A CPMF vai ser. A CPMF ela se originou com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique, em 93, no governo de Itamar Franco, e acabou em 2007. Ela começou com 0,38%, estão querendo botar agora a 0,2% para financiar a Previdência. Aí, muita gente não sabe como funciona a Previdência. É sempre bom a gente ter os dois lados, mesmo para debater num assunto, ou escrever uma redação, ou até mesmo uma mesa de bar na hora de conversar. É sempre bom a pessoa ter nas mãos os dois lados da moeda. A Previdência, eu acho que muita gente pensa que é assim, eu estou pagando meu INSS hoje, o governo está guardando, quando eu tiver velhinho, ele vai me pagar em parcelas esse valor que eu estou guardando. Não, isso daí é o FGTS. O FGTS você coloca uma espécie de poupança e saca em alguns casos. O INSS não. Hoje os jovens financiam os idosos, pagam a aposentadoria dos idosos. E daqui a 20 anos, o Brasil vai ser um país idoso. Nós vamos ser a maioria, os idosos vão ser a maioria, os aposentados vão ser a maioria. E como é que os jovens vão pagar a aposentadoria dos mais velhos? Então o governo está vendo desse ponto de vista. A Previdência está quebrada, ela está devendo 147 bilhões ao governo. Então eles estão tentando captar esse novo imposto, segundo eles vão demorar 4 anos, eu acho que é aprovado também no Congresso, porque os governadores já estão pedindo até o aumento para repassar, porque os cortes foram grandes nos recursos do Estado, eles estão pedindo até para aumentar para 0,38%, e os governadores têm os senadores nas mãos e vão conseguir sim aprovar essa CPMF. Infelizmente, né? Infelizmente. Porém, o lado ruim é que o governo está encarecendo o lubrificante da economia, que é o dinheiro. Imagine que a economia é uma máquina que é lubrificada pelo dinheiro. Quanto mais dinheiro você botar lá, melhor ela funciona. Só que você está encarecendo esse lubrificante, você está botando areia nesse lubrificante. Uma hora a máquina vai travar, o governo pode estar dando um tiro no pé. Porque o pessoal vai preferir investir em capital estrangeiro, em ações norte-americanas, que não tem essa contribuição do CPMF, esse imposto CPMF. Então o governo pode achar que vai faturar, vai arrecadar esses 32 milhões, mas não está pensando no efeito colateral. Então ele é um pouco revoltante, é verdade, mas é sempre bom a gente saber os dois pontos de vista. Os dois prismas que vai valorizar as duas obras. Em relação aos concursos, né, realmente o governo está querendo economizar 1,5 bilhões com
com essa suspensão de concurso no Executivo, Legislativo e Judiciário. Porém, as empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, IBGE, FUNAI, vão continuar operando seus concursos ano que vem normalmente. Porém, é uma alternativa, porque manter funcionários antigos é mais caro do que colocar novos. Então, é uma visão também que a gente tem que se ater, né? Muito bem. O nosso caro participante aqui, Lucas Pérez Franco, né? Está dizendo aqui, viu, professores, que o governo não precisa implantar mais impostos. O que é necessário é criar vergonha na cara. Né? Ele foi sincero, gostei muito aqui do meu caro nosso aluno, né? Lucas Pérez Franco, né? Então, é exatamente o que o Procurador da República, que é chefe da Força de Tarefa da Operação Lava Jato, também ressalta sobre a questão e diz que a questão da corrupção do país está matando mais do que a questão do homicídio. Então, quer dizer, isso é gritante, né? Então, porque é o seguinte, a penúltima questão aqui, para depois a gente ir para a última aqui e vocês fecharem. Preste atenção, quando você, exatamente, como tem aqui o ranking que eu vou expressar para vocês, né, está perdendo a credibilidade. Os políticos em si estão perdendo a credibilidade. Veja o ranking de confiança no Brasil, pesquisa realizada pela Faculdade de Direito de São Paulo, né, que é exatamente mediu a percepção de confiança que tem no nosso país. Em sexto lugar ficou os partidos políticos. Em quinto, Congresso Nacional, né? Em quarto, o governo federal. O terceiro lugar, a polícia. Em segundo, a Igreja Católica. E em primeiro, a Força Armada. Ou seja, então quer dizer, é gritante, né? Muito embora o nosso país se diga viver uma democracia, que não é democracia, dessa forma não é democracia. Porque você beneficia os grandes grupos e discrimina o povo baixo. Então quer dizer, professor, por favor, você explique melhor aí essa questão. Só fazendo uma ressalva com relação à pergunta do internauta, a colocação do internauta, aliás, o barco está furado e os ratos estão tirando o seu da reta. Salvo me engano, foi em fevereiro ou foi em março, após a posse da presidenta Dilma Rousseff, o primeiro-ministro não dá para mim, prefiro sair, ex-governador do estado do Ceará, Cid Gomes. Em sequência a esse, Eduardo Cunha, que deveria estar preso, diga-se de passagem. O seu vice, já em rede nacional, tem estampado aos quatro ventos que o seu partido e a sua base não apoiam que está sendo as medidas tomadas pela presidenta, né? Então, assim, vai chegar um momento em que ou a presidenta pede para sair, ou nós iremos ver um cenário triste e negro que já ocorreu na sociedade brasileira, que foi testemunhado em 92. Espero eu que essa não seja a nossa única saída, mas se preciso for, que o seja feito. Marina Silva, candidata à presidência, disse o seguinte em rede nacional: ela que fez seu angu, ela que o coma. Só que este angu a qual ela se refere é a nação brasileira. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente luta com aquilo que não é nosso. Porque os impostos não pertencem ao governo, os impostos pertencem ao povo. E se em países da Europa eles retornam como deveriam retornar, a gente deveria trazer essa linha de pensamento para cá também. O que é bom se deve copiar. O que é bom se deve copiar, mas infelizmente nós estamos vivendo um país em que copiar o errado está sendo mais viável e correto. Muito obrigado, professor. Professor Vinícius, a questão dessa gigantesca, né? Porque os manifestos, tudinho, como as pessoas, viu, professor? As pessoas dizem assim, vou fazer manifesto. Fazem manifesto como fizeram no pleito político da senhora Dilma. Mas no dia do voto, votaram tudo a favor. Então, quer dizer, foi um manifesto maquiado, maquiavélico, fantoche. Professor Vinícius, por favor.
Professor Luiz, eu li um artigo de um artigo de doutorado ano passado que dizia que a democracia está falida. Ela não tem mais 100 anos de vida. Ela não dura mais esse século. Acho que nós veremos ainda que a democracia não vai ser a alternativa mais viável para um poder de uma nação. Para falar a verdade, eu nem considero como democracia. Como é que nós elegemos uma pessoa em um dia e ela faz o que quer em 4 anos? Ela pode mudar de opinião. Ela pode não cumprir com os compromissos dela durante esses 4 anos. É muito comum uma pessoa mudar de opinião. Então ela não pode deixar de lhe representar no primeiro dia de mandato que ela entrar. Um prefeito, um governador, um presidente. Então eu não considero essa nossa atual democracia uma verdadeira democracia. Muitos falam de uma democracia representativa, né? que a cada decisão tomada consulte com plebiscito, consulte o público antes de fazer essa tomada. Muito bem. Então quer dizer, agora eu trouxe aqui um fragmento do jurista Miguel Reale Júnior, que é a última questão, né? Que é para vocês explanar mediante ao quadro político, social que até então estamos, infelizmente, passando. O fragmento do jurista Miguel Reale Júnior diz o seguinte: lutamos contra a ditadura do fuzil e agora lutamos contra a ditadura da corrupção. Professor Júnior Dourado, por favor. Somos todos armados, de braços dados ou não, já dizia o imortal Geraldo Vandré. Professor, eu não sei até que ponto a tecnologia nos ajuda. Que ela nos ajuda, isso é inquestionável e inegável. Mas a maneira como ela é usada, infelizmente, não tem criado nem despertado na cabeça dos seus maiores usuários a tirarem o véu que os cega. Porque no meu tempo e no seu, se bem que eu não sou não tão velho assim, nós né? Nós não somos. Tínhamos o hábito de ler. E ler com muita frequência. A leitura ela é um exercício. Enquanto mais você exercita a engrenagem da cabeça do orangotango, melhor ele fica na hora de falar. A sociedade que lutou contra os fuzis era uma sociedade que tinha coragem. Era uma sociedade que sabia o que queria e sabia falar muito bem aquilo que não queria. E nós chegamos aos dias de hoje em uma sociedade em que não se sabe o que quer, muito menos para onde se vai. E há aquela célebre frase: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer vento é favorável. Qualquer vento é favorável. Muito bem. Professor Vinícius. Bem, professor Luiz, eu ouvi uma história, eu li um texto bastante interessante, que falava sobre a teoria das janelas quebradas. Era mais ou menos assim, simplificando. Deixava-se um carro num bairro pobre e um carro de igual modelo, no mesmo horário, num bairro rico. Em poucas horas, o carro do bairro pobre estava apedrejado, estava saqueado, totalmente desmontado. E o carro do bairro rico permanecia intacto por muito mais tempo. Foi quando os pesquisadores quebraram a janela do carro no bairro rico. Em questão de menos tempo do que foi colocado aquele no bairro pobre, o carro também foi saqueado, foi destruído. O que é que esse texto queria dizer? Que quando tem um problema que não é resolvido imediatamente, né, você desperta aquela rebeldia, aquela corrupção, parafraseando, né, daquele bairro pobre, naquele bairro rico. Se você não conserta aquele seu problema de imediato, no nosso caso aqui a corrupção, não elegemos os candidatos mais preparados, vai continuar um carro bom num bairro rico, porém com a janela quebrada. A corrupção vai continuar sempre, né? Então, meus caros internautas, para finalizar, vou deixar um fragmento de um grande estudioso, o senhor Jô Soares,
que o nosso programa exatamente se resume nesse fragmento que o senhor Jô Soares um dia falou em seu programa. A sociedade está tão adepta à mentira que quando se fala a verdade, passamos por ignorantes. E esse não é o programa da cidadania que fala a mentira, mas sim a verdade. A todos os internautas, uma boa noite. E até outro programa.